sempre nesta fase da colutação entre o polícia e o civil. Estamos a ver que ah, o governo moçambicano eh, tem estado a acusar que essas ações ou essas marchas, essas manifestações são terrorismo urbano. E depois tem estado a chamar nomes aos manifestantes em Moçambique, aos cidadãos moçambicanos que estão a descer na estrada. E devemos distinguir duas coisas, só que isto depois vamos falar mais para frente. Mas esta agressividade verbal, declarações que, ao nível, digamos assim, formal, são declarações oficiais das instituições do Estado, acusam estes manifestantes de serem terroristas urbanos. O que é que isto demonstra? É que eles estão com medo, portanto, as instituições do Estado atuais, não é? O governo atual está com medo. Que linguagem é esta? O que é que eles querem transmitir com isto? Estão com medo ou querem intimidar os manifestantes, eh, Domingos? Olha, este comportamento narrativo das Uhum, autoridades moçambicanas não é surpreendente, enquadra-se perfeitamente naquilo que é a natureza de uma autocracia. Ora, nas democracias não há, digamos, uma narrativa uniforme, tanto do ponto de vista, digamos, da narrativa histórica ou de qualquer outro discurso sobre os mais variados assuntos do ponto de vista econômico, social, cultural, etc. Mas nas ditaduras, o controle da narrativa é um elemento fundamental para a construção da legitimidade política, uhum, particularmente a narrativa histórica, e nesse caso estamos perante o que podíamos, digamos, chamar de um movimento em ação e ao mesmo tempo eles precisam, digamos, de fazer, de reconstruir uma narrativa para contrapor o movimento de luta não violenta contra o regime. E eles uhum, precisam manipular a narrativa, que é típico dos regimes autoritários nesse contexto, para chamarem a si para chamarem, digamos, aquilo que são os suportes do regime do seu lado, não é? Parceiros, uhum, tanto interno quanto a nível internacional. E aqui aproveito a abrir aspas para dizer que, felizmente, os cidadãos moçambicanos, neste momento, estão a vencer a batalha da narrativa. uhum, Olhas para os órgãos de comunicação social ao nível do mundo e notas claramente, desde a Al Jazeera, a CNN, a, a Voz da Alemanha, o Bem-Aja, nota-se claramente que, de uhum, facto, há um discurso que pende a favor desse movimento civilizado da cidadania. Agora, o que o regime moçambicano está a trazer é exatamente inverter essa derrota ao nível da opinião pública, tanto interna quanto internacional. E as palavras são semelhantes. É pena, mas infelizmente temos sempre que fazer comparação, porque é assim mesmo que funciona a nossa estrutura mental. É natural, mas também é necessário, do ponto de vista do pensamento crítico. Eles chamam de arruaceiros, em Angola também chamam arruaceiros, arroceiro. aqueles que se propõem a transformação, digamos, da sociedade. Mas quando tu olhas para outras realidades para lá de Moçambique, de Angola, o discurso é exatamente o mesmo. O Eles mesmo. precisam de controle da narrativa, inverter as lógicas, transformar a vítima em algoz, transformar a vítima em vilão, de modo que possam recuperar a legitimidade para continuarem o exercício da violência do Estado sem projeto de sociedade, não é? Hum, hum. Agora, observando politicamente como estão a se desenvolver, como estão a desenrolar todo este processo, esta batalha, de facto, estamos a notar que as ações tão agressivas
deste governo e da governo e os seus instrumentos estão em dificuldade de arginar a situação. A situação continua a tornar-se cada vez mais intensa. A, a indignação começa a estimular muito mais cidadãos, não é? Primeiro vimos, era um grupo pequeno que se identificavam com o Podemos. Agora a coisa deixou de ser só do Podemos, dos militantes do Podemos ou simpatizantes do Podemos. A coisa está-se a alastrar. Mesmo aqueles que não são do Podemos, se estende aos do MDA, os da Renamo, cidadão civil que não pertence a nenhum grupo. Eh, Isto poderá mudar alguma coisa? Será que estes movimentos não pacíficos amadureceu em África para poder mudar o status quo dos sistemas autocráticos? Estamos na época em que estes movimentos vão conseguir derrubar ditadores? Domingos. Ah, o que acaba de dizer sobre o que começou com um grupo menor foi se estendendo e alastrou-se para toda a sociedade. Darei uma resposta com a ajuda de Nelson Mandela e depois apresentarei adicionalmente, sem qualquer contradição com Mandela, respondendo diretamente à tua Uhum, questão. Mandela terá afirmado o seguinte: eu aprendi que a coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas aquele que conquista por cima do medo. À medida uhum, que nos libertamos do nosso próprio medo, a nossa presença liberta automaticamente outros. Ora, vejamos, um grupo que se libertou do seu medo, automaticamente libertou outros. Agora, essas pessoas que se libertaram não têm medo, só que triunfaram sobre o medo, são capazes uhum, de administrar os seus próprios medos. uhum, Eles não deixaram que o medo irracional, ou racional, claro, tomasse conta, os paralisasse, os inviabilizasse de agir. Perante uma situação de opressão de 50 anos, eles perceberam que era necessário introduzir elementos racionalmente justificáveis, de modo que pudessem administrar o medo e partir para a luta, para o desafio político, para a uhum, desobediência civil. Ora, vejamos, estes movimentos poderão efetivamente pôr fim a ditaduras? Não é que poderão, esses movimentos têm imposto fim às ditaduras, têm inviabilizado a prossecução das ditaduras, têm derrubado as ditaduras. É preciso lembrar que no Sudão, recentemente houve um movimento que levou abaixo Omar al-Bashir. É pena uhum. que depois se instalou uma guerra civil, mas é preciso lembrar que foram cidadãos Que conseguiram liderados tirar o homem. por uma mulher corajosa que derrubou Omar al-Bashir. Portanto, terá sido um movimento civil. O exemplo do Quênia, é óbvio que o Quênia não é uma ditadura, é preciso que fique claro, porque às vezes há uma grande confusão no contexto de Angola. Por causa da situação que vivemos, ficamos algumas vezes cegos a fazer análise sobre as diferentes realidades. O Quênia não é uma ditadura, mas nós vimos que o movimento de luta não violenta na rua, no Quênia, inviabilizou que projetos do governo atual fossem adiante. Estou a falar do grande plano de recolha de impostos De impostos. que o governo de Ruto queria implementar no Quênia. Ou seja, a força da rua, a força da não violência, a força da luta civilizada triunfou no Quênia. Antes do golpe de Estado no Burkina Faso, é preciso lembrar que Blaise Compaoré terá sido derrubado em 2014 pelo povo, não é? Pelo povo, movimento E depois popular. realizou-se eleições livres e justas, chegou um Chico Esperto que tentou depois brincar,
esqueceu o que terá ocorrido, só que dessa vez ocorreu um golpe de Estado e não uma luta da cidadania para removê-los. É preciso lembrar também que em 2010 houve derrube de regimes autoritários na Tunísia, no Egito. A Tunísia era uma ditadura e tornou-se uma democracia, não é? Uma democracia imperfeita, é verdade, segundo os estudiosos desses movimentos políticos e o que está a ocorrer na Tunísia, mas esses são só alguns exemplos recentes da luta não violenta como caminho viável para derrubar regimes autoritários. É preciso não sermos ingênuos. É verdade que existem determinados contextos em que, eventualmente, esse não é o caminho mais adequado, mas eu entendo que, se pretende efetivamente construir uma democracia, a luta não violenta é o caminho mais adequado. E parece-me que o que foi sendo feito ao longo desses anos, tendo em conta os exemplos sobre os quais acabei de fazer referência, eu acredito profundamente na possibilidade de que outras ditaduras ao nível do continente poderão, sim, cair através da luta não violenta. Mas a luta não violenta, Álvaro, não acontece sem planeamento, não acontece sem plano estratégico, sem pensamento, sem ideias devidamente consistentes, sem fases devidamente estabelecidas, recursos mobilizados, pessoas envolvidas, meios necessários para a luta. Ou seja, assim como uma empresa, assim como um município tem um plano estratégico para servir o seu povo, a luta pela libertação também pressupõe planeamento. E isso é necessário, e isso é ciência, isso estuda-se, existe Mas literatura, existem exemplos históricos, e aqueles que precisam de libertar-se das suas ditaduras devem racionalmente parar e construir planos de luta que sejam consistentes e devidamente baseados na ciência, não é?